Oi, gente, vamos falar sobre a primeira pergunta. Qual o objetivo, o propósito principal do homem? Por que que Deus nos criou? Primeira pergunta do Catecismo Maior e do Catecismo Breve de Westminster e do Puritano de Spurgeon. Vamos falar rapidinho sobre isso? Meu nome é Ariane, bem-vindo a este canal que está buscando aprender mais sobre Deus e sua palavra e por aí vai. Eu acho que eu deixei essa pergunta no vídeo que eu falei de introdução dos catecismos, né? E vamos lá. Você sabe responder qual é, eu até coloquei aqui entre parênteses, qual é o objetivo, ou alvo, ou propósito, ou motivo de vida principal do homem? Por que Deus nos criou? Sabe? Pausa o vídeo e vai lá e coloca nos comentários. Depois a gente confere se você sabia mesmo. Então aqui, eu falei num dos vídeos anteriores que eu dei uma bugada quando eu comecei a estudar. Nossa, eu inventei moda até. Aí eu não deu certo a primeira moda que eu inventei isso aqui. Aí eu tentei, eu fui me debatendo assim até entender como que eu faria esses estudos dos catecismos, tá? Então demorou a sair vídeo por isso. E segundo que na segunda pergunta aqui deu um tum, né? Mas eu acho que vamos seguir e vocês vão me ajudando com isso. Então vamos lá. Qual que é o objetivo? Para sermos a imagem de Deus. Você quer? Eu não vou colocar agora, porque você vai deixar no comentário. Você quer saber as passagens bíblicas ou você quer pesquisar e deixar nos comentários as passagens bíblicas? Se pedirem muito para mim nos comentários, eu coloco as passagens bíblicas depois e deixo no comentário fixado, tá? Então, nós somos criados, ou o propósito da nossa vida é ser a imagem de Deus. É conhecê-lo, é amá-lo, glorificá-lo e desfrutá-lo. Desfrutá-lo, deleitar, regozijar-se nele é para sempre, é desfrutar do Senhor para sempre. Tem muita passagem bíblica para confirmar cada um desses pontos, tá? Deixa nos comentários se você consegue pesquisar, porque até para pesquisar a gente tem que saber pesquisar. Pode pesquisar no Google, pesquisa lá uma base bíblica para cada uma dessas coisas que você vai achar. Se não, pergunta aí que eu deixo nos comentários. Aí, o que eu pensei? Que eu não posso só ler essa pergunta e passar por ela assim. Eu acho que a gente precisa se deter e pensar sobre a pergunta. E a pergunta que me veio para fazer sobre a pergunta, sobre a resposta da pergunta já falei nos vídeos anteriores, o que isso muda na minha vida? Então, saber que o propósito da minha vida é ser a imagem de Deus, é conhecê-lo, amá-lo, glorificá-lo e desfrutá-lo. O que isso muda na minha vida? Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Muda a intencionalidade no meu viver. Muda que eu vou cuidar mais com as coisas que eu falo, penso e faço. Porque a minha vida, o meu propósito é para glorificar a Deus. Amá-lo. Se eu faço algo que vai contra ele, eu não estou amando, né? Então, eu passo a ter um propósito concreto para minha vida que está além de só viver. Então, não importa o que eu vou fazer, eu preciso fazer para a glória de Deus. Tem lá a passagem, que acho que é 1 Coríntios 10, 31, que fala. Não vou falar, porque eu acho que não é essa. Mas é aquela passagem que fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Olha que interessante. Quando eu estava falando, lembrei desse versículo, e esse versículo ficou marcado na minha mente, porque teve uma programação, acho que de juniores, na época que eu era da Batista, né? Na minha época a gente chamava os pré-adolescentes de juniores. E a gente teve uma programação na casa de uma irmã da igreja, que tinha piscina. E na hora do almoço, a pessoa que estava lá, eu não me lembro quem que foi, porque faz muitos anos. Mas a pessoa que estava lá
quando a gente foi almoçar, ela leu esse livro nessa passagem, porque a gente tava brincando na piscina, então era um dia de descontração. E a gente tava brincando, e aí ela falou isso pra gente. E eu lembro disso até hoje. Até hoje. Ela falou, então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente estava lá brincando e se divertindo e tendo comunhão um com o outro para a glória de Deus. Aí a gente ia comer para a glória de Deus. Entende? E às vezes eu acho que a gente esquece disso. A gente esquece que o nosso objetivo de vida é glorificar a Deus, é desfrutar da presença de Deus. E a gente vai vivendo a nossa vida sem pensar se aquilo que a gente está fazendo está glorificando a Deus. Sem pensar que um dos propósitos da minha vida é conhecer a Deus. E aí eu não busco nem conhecê-lo. Eu nem leio a Bíblia. Eu nem busco ler a Bíblia. Eu não busco amar a Deus. Como que eu posso ser cristão? Estar vivendo esta vida e não estar buscando isso, que é o propósito da minha existência. Às vezes a gente esquece, porque a gente entra no automático e a gente esquece do propósito de nós existirmos. A gente pensa muito hoje, ai, qual que é o propósito de Deus para minha vida? Qual é o meu ministério? Eu fiquei tão tempo bitolado com o ministério. Eu sei que às vezes é difícil a gente saber o que a gente é bom pra fazer, sabe? Eu passo muito por isso. Mas isso não é o nosso propósito pelo qual nós somos criados. O propósito pelo qual, o motivo pelo qual eu fui criada, o motivo da minha vida não é para ser do louvor. Não é para ser, sei lá, evangelista. Não. Para glorificar a Deus. Se eu glorifico a Deus, se uma das coisas que eu faço que glorifica a Deus é estar no louvor, amém, glória a Deus. Se uma coisa que eu faço para glorificar a Deus é cuidar das crianças no culto da igreja, amém, glória a Deus. Entende? Mas este não é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida não é trabalhar com X, trabalhar com Y, é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus é esse aqui. E aí tem o ID ainda. Mas a gente vai chegar lá provavelmente. Segunda pergunta. Essa aqui foi a pergunta que, quando eu fui ler os textos, eu dei a bugada. Que eu comentei no vídeo anterior. Que eu falei, eu tô lendo errado. Eu tô lendo sem mastigar muito. Que regra Deus nos deu para nos direcionar a como podemos glorificá-lo? Então, essa pergunta aqui, eu até pensei que pudesse ser uma pergunta do tipo assim, tá, a anterior falou glorificá-lo. Então, essa aqui tem que falar como que eu glorifico, né? Desculpa. Mas, eu tô cansada. Esse eu acho que é o quarto vídeo que eu tô gravando. Porque eu faço assim, eu gravo tanto da cada só, porque senão eu não consigo gravar vídeo. A palavra de Deus. Então, a resposta é a palavra de Deus que está contida nas Escrituras. É a única regra para nos direcionar de maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e nos deleitarmos nele. Ok? Aí você, nesta primeira vez que as perguntas não são... Então, eu sei que tem umas perguntas que as respostas são enormes, mas essa aqui, que a resposta não é muito grande, eu vou deixar assim, para vocês procurarem as referências. Se vocês não gostarem dessas opções, vocês comentem aí comigo, falem nos comentários, Ariane, ajuda a gente, deixa as referências pra gente pegar a Bíblia enquanto você está falando, que olha que legal, o que vocês podem fazer, o que nós podemos, vocês, né, porque eu estou fazendo o vídeo. Essa é a minha parte. A parte de vocês é assistir. Aqui que você pode fazer, você pode pegar sua xícara de café, cappuccino, ou chá, ou água, sentar com a sua Bíblia do lado, né? Nos futuros vídeos, se vocês assim quiserem, né? Mas você pode ou fazer como assim? Pegar, conforme eu falo aqui, pesquisar lá referência bíblica para sermos a imagem de Deus, referência bíblica para conhecer a Deus, né? Entendeu? E ler na sua Bíblia. E aí você continua o vídeo, aí você faz, que você está fazendo um estudo, olha que legal. Viu? Você está fazendo um estudo.
Por isso que eu falo, deixe nos comentários. Se vocês quiserem que eu comece a falar no vídeo mesmo as referências, vocês me avisam. Senão, vocês peçam as referências que eu deixo nos comentários. Aí vocês contribuem comigo, que às vezes eu tô tendo bastante dificuldade de achar um modelo de vídeo, de como fazer de vídeos serem melhores de assistir. Mais palatáveis, tá? Mas é isso aí, gente. Vamos continuar. Esse primeiro vídeo, as 2 primeiras perguntas dos catecismos, tá? Menor e breve de Westminster e o Puritano, que é aquele feito pelo Spurgeon. Tchau!